Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 1, que tem como título O Evangelho segundo Lucas. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos, e o primeiro deles será o terceiro Evangelho. Em segundo lugar, vamos falar sobre os fundamentos e historicidade da fé cristã. Em terceiro lugar, vamos falar sobre a universalidade da salvação. E vamos fechar a nossa aula com o tema A Identidade de Jesus, o Messias esperado. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O terceiro Evangelho. A autoria do Evangelho segundo Lucas. Os estudiosos mais conservadores da Bíblia Sagrada, especificamente os que estudam o Novo Testamento, apontam Lucas, um gentio, nascido provavelmente em Antioquia da Síria, como o autor do livro Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, devido aos seguintes fatos. Em primeiro lugar, no livro de Atos, há uma menção a Teófilo, talvez um alto oficial romano convertido ao cristianismo, feito por Lucas, onde ele próprio atesta que escreveu o primeiro livro, também endereçado a Teófilo, no caso, o Evangelho de Cristo segundo Lucas, apresentando então semelhanças linguísticas, palavras e expressões peculiares entre os dois livros, sendo o livro de Atos considerado a continuação do Evangelho segundo Lucas, que comprovam ser do mesmo autor. Vamos fazer esta leitura da menção a Teófilo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1, que diz: Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar. Em segundo lugar, os estudiosos mais conservadores acreditam a Lucas a escrita deste evangelho, porque o livro de Atos dos Apóstolos, bem como o livro do Evangelho de Cristo segundo Lucas, tratam basicamente dos mesmos temas, como, por exemplo, a universalidade da salvação, ou seja, a salvação somente em Cristo Jesus, e esta salvação é para todos, demonstrando expressiva semelhança e possibilidade de uma mesma autoria dos dois livros. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Lucas em seu capítulo de número 2, versículos 29 a 32, diz o seguinte: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Portanto, aqui há uma menção ao cântico de Simeão, que viu então a grande salvação na pessoa de Jesus Cristo. Em Atos, capítulo 10, versículos 34 a 36, há também uma menção da universalidade da salvação em Cristo Jesus. Atos, capítulo de número 10, versículos 34 a 36, diz o seguinte: Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário,
em qualquer nação, aquele que o teme e o faz que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Como terceiro argumento para a autoria do evangelho ser de Lucas, pelo menos em 3 ocasiões, Lucas, o médico amado, é citado por Paulo no contexto do aprisionamento do apóstolo, sendo então um cooperador de Paulo, de modo que no livro de Atos, Lucas usa o termo nós, evidenciando sua participação no ministério de Paulo, inclusive com a escrita de livros. Vamos fazer uma leitura na carta aos Colossenses, em seu capítulo de número 4, versículo 14. Colossenses, capítulo 4, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Portanto, aqui há uma comprovação de Lucas como cooperador de Paulo. Na segunda carta a Timóteo, em seu capítulo também de número 4, versículo 11, segunda carta a Timóteo, em seu capítulo 4, versículo 11, nós podemos ler: somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Outra menção de Lucas como cooperador de Paulo. E temos também em Filemon, dos versículos 23 a 24, já que não tem capítulo, esta epístola de Paulo a Filemon, versículos 23 e 24, diz o seguinte: saúda-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Portanto, estes são os 3 argumentos em que estudiosos e teólogos aceitam a tese de que Lucas realmente escreveu não só o terceiro evangelho, como também o livro de Atos. Vamos passar agora a ver qual foi a data, a provável data da escrita do Evangelho segundo Lucas. Acredita-se que o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas foi escrito entre 60 a 70 depois de Cristo, na cidade de Antioquia, da Síria, ou em Roma, ou na cidade de Éfeso, ou na cidade de Corinto. Portanto, 4 cidades possíveis, sendo apenas estas conjecturas, tanto da questão da data como das cidades, pois não temos como precisar o local e a data da escrita do livro. Portanto, presume-se que foi entre 60 a 70 depois de Cristo a escrita deste livro, ou na cidade de Antioquia da Síria, ou em Roma, ou em Éfeso, ou em Corinto. Quais são, então, agora os propósitos do Evangelho segundo Lucas? O Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas tem como propósito principal apresentar Cristo, o Messias, como Salvador universal de toda a humanidade, e como propósitos secundários destacar a proeminência do Espírito Santo, a vida de oração do Senhor Jesus, a grande importância e o papel das mulheres do ministério de Jesus. Vamos fazer novamente a leitura de Lucas, capítulo 2, versículo 29 a 32, que aponta exatamente esta universalidade da salvação, o Salvador universal, através do cântico de Simeão. Diz assim
a palavra do Senhor. Vamos ler a partir do versículo 25 até o 32 para ver o contexto em geral. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Portanto, a salvação universal em Cristo Jesus é o propósito principal do Evangelho segundo Lucas. Vamos passar agora para o item 2 da lição, que fala sobre os fundamentos e historicidade da fé cristã. Em primeiro lugar, neste item número 2, nós vamos estudar sobre a estrutura básica do Evangelho segundo Lucas. Por ter sido médico e historiador, o Evangelho de Cristo segundo Lucas, em sua essência, de forma resumida, é descrito como uma riqueza de fatos históricos, registrados na história da humanidade, de modo a garantir a veracidade e a comprovação dos fatos ali contidos, especialmente sobre Cristo, Redentor da humanidade. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 3, versículos 1 e 2, diz assim: No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galiléia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Portanto, há aqui um relato de reis, de governadores, que Lucas faz, determinando então uma forte característica de historicidade, de fatos ocorridos na história, que podem agora ser comprovados, ratificando então a veracidade da Bíblia Sagrada, ou seja, do que Lucas escreveu. Em síntese, nós então, a partir dessa estrutura e historicidade, nós podemos dividir o Evangelho segundo Cristo, segundo Lucas escreveu, abordando pelo menos 5 pontos fundamentais para a compreensão da grande obra libertadora do Senhor Jesus. Ou seja, nós vamos fazer aqui em síntese a divisão do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, em 5 pontos fundamentais. O primeiro, o nascimento de Jesus Cristo. O evangelista Lucas narra com argumentos históricos e espirituais o nascimento do Salvador, Jesus Cristo, na cidade de Belém, dando início ao plano de salvação da humanidade, com a vinda do Senhor Jesus entre os homens como homem perfeito. Vamos ler no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 2, versículos 1 a 20, a narrativa do nascimento de Jesus. Diz assim a palavra: Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento,
foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. E ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo divulgar o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino, todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Portanto, aqui a narrativa do nascimento de Jesus Cristo como um fato importante. Como segundo ponto da estrutura básica do Evangelho segundo Lucas, nós podemos falar sobre o início do ministério salvífico de Jesus Cristo, nosso Senhor. E esse início de ministério se dá quando Jesus é tentado no deserto por Satanás e anuncia na sinagoga a sua nobre missão de salvação da humanidade, seguindo-se a este fato sinais, prodígios, curas, milagres e maravilhas realizadas por ele para a ratificação de seu ministério salvífico. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas em seu capítulo 4. Vamos ler do versículo de número 1 até o versículo de número 21. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Mas Jesus lhes respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guarde,
e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo, até o momento oportuno. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança, e ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, num sábado, na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então Jesus passou a dizer-lhes: se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Portanto, aqui uma outra menção no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, sobre a tentação no deserto e o início do ministério do Senhor, quando ele profere na sinagoga a sua missão de salvação. Um terceiro ponto deste Evangelho é sobre a crucificação e morte de Jesus. Depois de ser caluniado, maltratado e julgado pelo povo judeu, Jesus foi crucificado, morto e sepultado, segundo as profecias bíblicas, que importava o sacrifício de Jesus para a remissão dos pecados da humanidade. É o que nós podemos ler em Lucas, capítulo de número 23, versículos 33 a 56. Diz assim a palavra do Senhor: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava ali e a tudo observava. Também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente os soldados o escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. E vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia
permaneceram a contemplar de longe estas coisas. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e a ação dos outros, natural de Arimateia, cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado a Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus. E tirando do madeiro, envolveu num lençol de linho, e o depositou num túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Era o dia da preparação, e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado, então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram, segundo o mandamento. Portanto, aí a narrativa feita por Lucas sobre a crucificação e morte de Jesus. Como um quarto ponto importante na narrativa do Evangelho segundo Lucas, nós temos a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo vence a morte e ressuscita num corpo glorificado, sendo este fato a base principal daqueles que creem na salvação e na vida eterna. Vamos fazer esta leitura em Lucas capítulo 24, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Como último ponto importante que Lucas narra no Evangelho, é que Jesus explica as Escrituras. Consumado o plano de salvação, Jesus explica aos seus discípulos as profecias bíblicas sobre o Messias e a missão da igreja, ascendendo então aos céus imediatamente, onde está assentado à destra do Pai, intercedendo então por nós. Vamos fazer uma leitura em Lucas capítulo 24, versículos 36 a 53. Diz assim a palavra do Senhor. Falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai-me, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer?
Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava-se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, e lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Portanto, estes foram os pontos principais que nós então lemos aqui no Evangelho segundo Lucas, onde, o primeiro ponto, falamos sobre o nascimento de Jesus. O segundo ponto, o início do ministério salvífico de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, falamos sobre a crucificação e morte de Jesus. Em quarto lugar, sobre a ressurreição de Jesus. E em quinto, Jesus explica aos seus discípulos as Escrituras. Lógico está que no decorrer do trimestre nós vamos nos aprofundar em cada fato aqui narrado, dito e outros mais, segundo o que a revista prescreve como lição. Vamos agora então para o item número 3 da lição, que fala sobre a universalidade da salvação. O evangelista Lucas, ele impõe uma narrativa da salvação como uma dádiva de Deus para todos os homens. E esta demonstração da universalidade da salvação, ela é manifestada pela inclusão de todas as classes sociais da época de Jesus, na qual o evangelista faz questão de mencionar em seus escritos. Quais sejam, em primeiro lugar, os destinatários do Evangelho de Cristo, segundo Lucas, é preponderantemente os gentios, ou seja, os não-judeus, especialmente para Teófilo, que acredita-se ter sido um alto oficial romano convertido ao cristianismo. É o que nós podemos ler em Lucas, capítulo de número 1, versículos 1 a 4, que diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles, testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza da verdade em que foste instruído. Portanto, Teófilo, um gentio, acredita-se que foi um alto oficial romano recebendo a mensagem da salvação, segundo o que Lucas, o evangelista, escreveu. Como segundo ponto também relacionado por Lucas, é que Jesus se apresentou aos samaritanos como salvador de todos, e embora não tivessem aceitado, Jesus afirma que o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, e sim para salvá-las. É o que está escrito em Lucas, capítulo de número 9, versículos 51 a 56, diz assim a palavra do Senhor: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu,
manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém e enviou mensageiros que o antecedessem. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas não receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando-se, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Portanto, aqui a salvação do Filho do Homem é para todos. Jesus veio salvar a todos, sem exceção ou acepção de pessoas. É o que nós podemos ler em Lucas, capítulo de número 7, versículos 36 a 50. Lucas, capítulo 7, versículos 36 a 50, diz assim, palavra do Senhor. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerasenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de que tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: Volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciado por toda a cidade, todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizem-se: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula, e prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque lhe havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: Tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: Não temas, crê somente, e ela será salva. Tendo chegado à casa, a ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago, e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam. Mas ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: Menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito, e ela imediatamente se levantou, e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Portanto, aqui há uma menção a várias curas que o Senhor fez a várias pessoas, não fazendo acepção de pessoas, e por isso mesmo, sem exceção,
o Senhor Jesus veio para salvar a todos os homens. Item número 4, agora nós vamos estudar sobre a identidade de Jesus, o Messias esperado. Se olharmos para Cristo, vemos nele o incomparável amor de Deus, vemos nele a sublime santidade de Deus e o incomensurável poder de Deus. Pois Jesus é o próprio Deus que veio a este mundo em carne humana para salvar a humanidade da condenação eterna. É o que nós podemos ler na carta aos Filipenses, em seu capítulo de número 2, do versículo 5 ao 11. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Portanto, aqui o exemplo de Cristo na humilhação, porém manifestando aqui a sua identidade divina, a sua identidade de um Deus absoluto. Vamos também agora falar sobre a humanidade de Cristo. Jesus, ao se manifestar em carne humana, portanto em uma natureza física, assumiu as nossas mesmas limitações biológicas e emocionais, porém sem pecado, sendo puro e santo, com todas as prerrogativas de se entregar como sacrifício na cruz do Calvário para nos libertar do pecado e da mais profunda sepultura que é o inferno. Vamos fazer uma leitura na carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 9, carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículos 11 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula, a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele, Jesus, é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Portanto, aqui neste texto nós vemos que se fala do sacrifício de Cristo, que foi perfeito e eficaz e único, e este sacrifício foi com derramamento de sangue, prefigurando então também a humanidade do Senhor Jesus. Concluindo a nossa aula de hoje, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, nos apresenta Cristo como Salvador da humanidade, de forma detalhada, com historicidade, espiritualidade,
explicitando seu nascimento e infância, ministério público, sermão, ensino sobre o reino de Deus, curas, milagres, morte, ressurreição, de modo a embasar e fortalecer a nossa fé cristã. Chegamos ao final da nossa aula. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa, se Deus permitir.